Olá, essa aqui é a última sessão da SP de Radiologia na 56ª Jornada Paulista de Radiologia, e a gente tem o prazer enorme de receber o tecnólogo José Thiago. Ele faz um trabalho espetacular de padronização das técnicas. Meu nome é Renato Dimenstein, eu sou físico, eu sou coordenador da seção de Física Médica da JPR, e eu vou apresentar agora o José Thiago Souza de Castro, que vai falar na personalização da angiografia por faixa de peso e ganhos pré e pós opacificação arterial com a redução da carga de contraste e da dose efetiva. Doutor José Thiago, muito obrigado por você ter vindo. E, por favor, inicie seu trabalho ali. Perfeito. Muito obrigado, doutor Dimenstein. Bom dia a todos. Já foi devidamente apresentado. Então, este projeto foi desenvolvido no Hospital de Clínicas da Unicamp. Não existe conflito de interesse nessa apresentação, estudo submetido ao Comitê de Ética. Então, veja, o problema que nós encontramos é que antes nós tínhamos protocolo fixo em angiotomografia de uma forma geral, e isso causava muita variabilidade. Hora tinha exames bons, outra hora tinha exame muito ruim, com subopacificação de contraste. Além disso, percebemos um excesso de uso de radiação ionizante e contraste também nos nossos exames. Então, isso, de uma forma geral, nós percebemos que era um problema institucional de qualidade nos exames de angiotomografia. Então, o desenho do nosso estudo, então, nós temos na parte pré-implementação 1.600 exames de angiotomografia realizados todos no Hospital de Clínicas da Unicamp. E, então, nós fizemos implementação dos protocolos por faixa de peso, que já vou explicar o que é, isso a partir de 1/6/2025. E o que é importante dizer é que isso não foi só um projeto de pesquisa, uma curiosidade, foi algo realmente uma mudança institucional e continua até hoje com esses mesmos protocolos, sem qualquer alteração por enquanto. E nós temos nesse grupo aí, pós-implementação, 1.010 exames analisados até o momento. Então, nós temos aí um cenário de um hospital público terciário, ou seja, que atende rotineiramente pacientes mais graves do que o comum. Nós fizemos a padronização técnica do novo protocolo, tanto no tomógrafo como na injetora de contraste, que é uma injetora inteligente. Veja, todos esses exames foram analisados, foram realizados no mesmo tomógrafo, sem qualquer upgrade de inteligência artificial. A mesma injetora nós usamos, a mesma concentração de contraste, que é os 300 miligramas, e a mesma equipe. A única coisa que fizemos foi a mudança de protocolos e o treinamento da equipe, juntamente com acompanhamento mensal dos resultados, análise, cada exame é analisado hoje. Então, veja, de um lado nós temos os protocolos fixos, como eu falei para vocês, que o problema que nós vimos é que, às vezes, aplicar o mesmo protocolo em um paciente de 50 quilos ou de 120 quilos, nós vimos que causava excesso de dose de radiação ou excesso de contraste, principalmente nos pacientes mais leves. E nós personalizamos esses protocolos por faixa de peso. Então, um exemplo que eu trago é o protocolo para pesquisa de TEP. Então, veja, esse projeto abrange protocolo de TEP, aorta, carótidas, membros inferiores, quase todos os tipos de angiotomografia. Então, o protocolo fixo que nós usávamos até 31 de maio do ano passado era fixo, KVP fixo, 120 KVP, um KVP alto, 50 ml de contraste, dependente do peso do paciente. O que nós fizemos? Pacientes hoje com até 60 quilos, nós usamos 80 kV, 30 ml de contraste. O paciente é mais pesado, o raciocínio é esse, o paciente é um pouco mais pesado, nós aumentamos o quilovolt, ou a modulação de dose, ou a rotação de tubo, e aumentamos o fluxo e o volume de contraste. E seguimos esse raciocínio. Entrando já em resultados, então, veja, no grupo pré-implementação, a opacificação do contraste foi de 314 unidades Hounsfield. Então, quando nós fazemos uma angiotomografia, quando o médico vai analisar uma angiotomografia, o principal fator de qualidade para ele na angiotomografia é a opacificação do contraste. Não adianta ter uma imagem com pouco ruído, com o paciente fez apneia, enfim, tecnicamente adequada, mas se a artéria de interesse não tem muito contraste, não tem muita opacificação, não faz sentido isso para o radiologista.
E no grupo pós-implementação, o valor subiu para 475 em média. Então, uma variação de 51% da unidades Housefield nos nossos pacientes, nesses dois grupos. Eu trago aqui duas imagens representativas de protocolo TEP. Então, a primeira imagem é do protocolo antigo, de fixo, genérico, mas eu tomei cuidado de pegar um exame com a densidade de contraste semelhante à média do grupo. E, do outro lado, a segunda imagem do protocolo novo, novamente tomando cuidado para selecionar uma imagem com uma densidade de contraste semelhante à média do grupo pós-implementação. Então, veja, a diferença é visual. Não se trata de uma diferença onde apenas o ROI lá do PACS que vai medir e dizer que tem uma diferença ali de 5, 10, 15 unidades Housefield. A diferença é visual. Então, visualmente, é perceptível que hoje nossos exames têm uma pacificação melhor, e isso, com certeza, para quem lauda o exame, isso é mais seguro, e para o paciente, obviamente, também se torna mais seguro. Nós temos uma classificação lá interna que nós seguimos exames ruins, medianos e ótimos. É a classificação nós que criamos, mas é baseada na literatura. Foi só uma forma para exemplificar e mostrar melhor nos nossos dashboards e treinamentos internos. Mas a lógica é o seguinte: segundo o Colégio Americano de Radiologia, um dos seus guidelines, eles citam que a angiotomografia tem que ter pelo menos 250 unidades Housefield para avaliar grandes vasos. Veja, grandes vasos, não falou nem de pequeno. Então, baseado nisso, nós consideramos esses exames com menos de 250 unidades Housefield exames ruins. E no grupo pré-implementação, nós tínhamos, desses exames inadequados, 21% dos nossos exames ficavam nesse grupo. Ou seja, em 21% dos nossos exames, o médico poderia ter dificuldade em analisar lesões em grandes vasos, o que é algo preocupante. Hoje, isso caiu para 6%, então uma melhora importante. Já os exames ótimos, que segundo a literatura internacional, o mínimo é 350 unidades Housefield para avaliar pequenos vasos, nós tínhamos 30% antes, agora é 76%. Então, tanto esse resultado como da pacificação com um valor estatisticamente significativo. E, por outro lado, nós reduzimos o volume de contraste, porque percebemos que existia um excesso de contraste, especialmente nos pacientes muito leves. Então, hoje fazemos exames com 16% menos contraste em cada paciente. E a dose de radiação efetiva, também estimada, também caiu, porque como reduzimos principalmente quilovolt, tivemos uma redução de 45% da dose. É claro, quanto mais leve o paciente, maior esse percentual de redução se compararmos grupo a grupo. E quanto mais pesado o paciente, pacientes acima de 120 quilos, praticamente não teve diferença, mas na média ficou isso, 46%. Então, a leitura desse estudo de interesse à física médica é que nós conseguimos, em um projeto institucional, em um hospital grande, com uma equipe diversa, melhorar a qualidade dos nossos exames, conseguimos ter uma eficiência maior usando menos volume de contraste, que é um fator crítico nos hospitais, porque tem um custo elevado, e tem a questão da radioproteção também, porque reduzimos em média, a dose de radiação de forma significativa. Então, acreditamos que protocolos personalizados por faixa de peso podem funcionar como ferramenta de governança e qualidade. Nosso estudo tem, sim, algumas limitações, afinal, não foi randomizado, foi um estudo antes e depois, e nesse depois nós fizemos várias mudanças no protocolo, mudando tanto do tomógrafo como da injetora, treinamento da equipe, então foi algo multifatorial. E fizemos a implementação uma vez só e não mudamos mais. É um estudo unicêntrico também. Tem outro fator que realizamos apenas em um tomógrafo, então não sabemos como isso se comportaria em outro tomógrafo, de outro fabricante, ou com mais ou menos canais. E também não temos o desfecho clínico, não sabemos isso. Mas a conclusão que nós chegamos é que, com esse protocolo, nós conseguimos melhor qualidade dos exames, maior eficiência, com menor carga de iodo, o que é importante, e a radioproteção também. Algumas de nossas referências que utilizamos, a divisão do trabalho, e obrigado pela atenção. Essa aqui é a última sessão da SPR-TV, da Jornada Paulista de Radiologia 2026. Nós estamos recebendo aqui
o José Tiago de Souza Castro, que está trabalhando com quantificação de imagens. Parabéns pelo trabalho. Tem algumas poucas perguntas. A primeira delas é: como é que vocês mediram a qualidade da imagem? Qual foi a métrica que vocês usaram? A qualidade, obrigado, Dimensão. A qualidade foi basicamente na densidade do contraste. Tá. Basicamente, porque esse é o principal fator. Então, foi isso. Usando o ROI pelo PAX, vimos a densidade do contraste na artéria de interesse e foi basicamente isso. E vocês observaram se tinha muita variação dependendo do peso do paciente? Se tinha mais contraste ou menos contraste, ou foi genérico? Essa diferença nós vimos principalmente quando usávamos protocolos fixos. Então, nós percebíamos que pacientes mais leves, a dose de radiação ficava bem alta. Entendeu? Mesmo usando a modulação, mas o quilovolt era muito alto. E também usava muito contraste. Então, era comum nesses exames, o exame, a aquisição terminar e a injetora está injetando contraste ainda. Então, um excesso de contraste. Nós percebemos isso daí, e por isso que mudamos. Entendi. E em algum momento vocês mediram a razão sinal contraste ruído ou algum tipo de métrica? Sim. CNR, SNR nós medimos também e ficou semelhante. Ficou semelhante. E a redução da dose aumentou o ruído da imagem? Aumentou, sim, um pouco o ruído. Principalmente, por exemplo, um grupo de 61 a 70 quilos. Então, o paciente lá com 68, 69 vai ter um pouquinho mais de ruído, sim. Mas isso, assim, como para o médico o mais importante é a pacificação do contraste, isso acaba sendo relevante. Então, no anjo de aorta, vai ter mais ruído no fígado, no pâncreas, que é uma região mais densa. Mas, se o solicitante quer avaliar esses órgãos, ele pede uma tomografia de abdômen, não uma angiotomografia. Então, é algo aceitável. E, assim, quanto tempo demorou um trabalho desses, assim, de avaliação dos pacientes? Nós ficamos cerca de 5 meses avaliando os exames, um a um, de angiotomografia. E, basicamente, foram 2 meses que nós tivemos certeza que estava ruim, precisava melhorar. E depois mais uns 3 meses até pensar em como mudar isso daí, porque foi a mudança mais radical que tivemos em mais de 20 anos nos protocolos do hospital. Sim. Então, foram cerca de 2 a 3 meses pensando na mudança. Então, nós estamos aqui na SPR TV 2026. Esse é o último bloco dessa parte digital. Um trabalho sensacional do José Tiago de Souza Castro, que é da Unicamp. E antes de terminar, eu gostaria muito que a gente pudesse agradecer a equipe técnica do Sucesso Eventos, que é o Rodrigo Stelling, o Júnior Godoy, o Marcelo Neri, o Guilherme Aranca, o Alex Henrique, Elisete, Dani e Fábio. Sem a ajuda de vocês, provavelmente esse evento não teria o sucesso. E muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima Jornada Paulista de Radiologia. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Zé. Muito obrigado. Em um mundo onde a precisão salva vidas e a imagem revela o invisível, uma jornada se tornou referência, unindo pessoas, expandindo horizontes.
Estamos na JPR 2026, o maior evento de radiologia da América Latina, um dos maiores eventos de imagem do mundo. É um evento onde traz muitas inovações e novidades para o nosso médico radiologista. Então tem uma extrema importância na educação radiológica desse país.